Oi, quinto ano! Vamos começar a minha aula preferida, Geografia. A atividade de hoje é aprender sempre. Vamos aprender sempre pegando o nosso livro Aprender Juntos. E juntos vamos abri-lo lá na página 29, que é a continuação da atividade da aula passada. Na aula passada, nós analisamos o mapa do continente da América do Sul, localizamos os países que são vizinhos do Brasil. Lembram disso? Agora nós vamos dar continuidade com a atividade número 2. Número 2. Leia a seguir um texto sobre o município sul-mato-grossense de Ponta Porã, conhecido como Princesinha dos Hervais, devido à produção de erva mate, e depois responda as questões. Turminha, não sei se vocês já ouviram falar desse município, Ponta Porã. É um município que fica lá no estado Mato Grosso do Sul, tá? Quando fala assim, município sul-mato-grossense, é porque fica no estado do Mato Grosso do Sul. Este município, ele produz erva mate, aquela erva que faz o chá mate. Então, por isso que ele ficou conhecido assim. Vamos ler? Acompanhe a leitura com a Pro. Quem vive em Ponta Porã costuma dizer que mora em 2 países ao mesmo tempo. Basta atravessar uma rua para estar em Pedro Juan Cabaleiro, município do Paraguai. Milhares de pessoas fazem o caminho todos os dias. Temos um linguajar próprio. Nós misturamos o guarani e espanhol e português. Nós nos entendemos dessa forma. Nós tomamos o tereré, que é de origem paraguaia, e isso influenciou em todo o estado. É uma mistureba boa demais, desde que a pessoa se permita vivê-la. Isso é fronteira, diz a moradora Valquíria Capuço. Na terra da Princesinha dos Hervais, ninguém é brasileiro ou paraguaio. Como dizem eles por lá, todos são brasiguaios, uma mistura dos 2 países. Nossa, turminha, deve ser bem legal, né? Você viver num lugar onde de um lado da rua você está no Brasil e do outro lado você está no Paraguai. Essa mistura, então, deu origem a esse nome que eles mesmos chamam brasiguaios, ou seja, uma mistura de brasileiro com paraguaios. Deve ser muito legal mesmo. Mas agora nós vamos responder as questões baseadas no texto e baseadas no assunto que foi estudado nas aulas passadas. Vamos lá? Aqui, então, na letra A, está perguntando assim: pelo que foi descrito no texto e pelo que você aprendeu neste capítulo, como são conhecidas cidades fronteiriças, como Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro? Como é conhecido, turminha, quando a cidade ela faz fronteira, né? Quando fala assim, cidade fronteiriças, são cidades vizinhas, cidades que fazem fronteira uma com a outra. Lembra que nós estudamos algumas aulas anteriores sobre isso? Não lembram? Então vou refrescar a memória de vocês. Teve uma aula que a professora Vi passou essa atividade aqui. Eu pedi para vocês lerem esse texto, responder essas questões, e eu também passei um vídeo, uma reportagem que falava sobre as cidades gêmeas. Nessa reportagem trazia o assunto que o texto trouxe também, né? A repórter, ela começa a reportagem dizendo que em 2014 o Brasil tinha 29 cidades gêmeas, sendo que a maior parte delas estava localizada no Rio Grande do Sul, né? Então, aqui neste mapa, nós pudemos observar as cidades gêmeas do estado do Rio Grande do Sul.
Então, nós vimos que essas cidades, elas são chamadas de cidades gêmeas porque elas fazem fronteira. De um lado, eu tenho uma cidade que se localiza no Brasil e do outro lado eu tenho uma cidade que se localiza no Uruguai, na Argentina, né? E como que essas cidades são ligadas? Como é que eu vou de uma cidade para outra? Como é que é essa fronteira? Bom, o que está pintado de rosinha é fronteira fluvial com ponte, ou seja, tem um rio, mas é ligado por uma ponte, como por exemplo aqui, essa cidade, Jaguarão, com o Rio Branco. As que estão pintadas de azul são fluvial sem ponte, ou seja, tem o rio, mas não tem ponte, que é, por exemplo, aqui Porto Xavier no Brasil e San Javier na Argentina. E as pintadas de laranja são terrestres, ou seja, são divididas por uma rua, por uma estrada, que é o caso aqui da Santana do Livramento no Brasil e Rivera no Uruguai, que até o livro trouxe para gente uma imagem da Praça Internacional, que fica lá, né, na fronteira. Uma parte é Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, onde está a bandeira do Brasil. Então, deste lado da praça, eu estou no Brasil. Do outro lado da praça, eu já estou aonde? Eu já estou em Rivera, que é um município do Uruguai, ok? Muito bem, então aqui eu tenho um exemplo de cidades gêmeas. Acho que eu já dei a resposta para vocês. Vamos voltar na atividade? Então, aqui, como é que é conhecido? Qual é o termo utilizado? Já dei a dica. Agora, na letra B, você vai responder. De acordo com o texto, por que os moradores de Ponta Porã se chamam de brasiguaios? Lembra que a Provivi até grifou? Qual é o significado de brasiguaios? E na letra C, é apenas uma opinião de vocês. Por que é importante que os moradores de ambas as cidades, ou seja, das duas cidades, tanto da cidade de Ponta Porã, no Brasil, quanto na cidade de Pedro Juan Cavalheiro, é importante que respeitem e valorizem a cultura dos dois países. Os dois países, eles têm que um respeitar a cultura do outro, um valorizar a cultura do outro. O que você pensa sobre o assunto? Coloquem aqui as suas impressões. Turminha, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até amanhã.